Boa noite, pessoal. Retornando aí, eu acho que quase todo mundo estava na primeira aula, né? É, de 7h15. Bom, boa noite. Então, vamos lá. Gente, essa disciplina de optativa, né? A proposta dela, eu sei que tem alunos aí do segundo ao décimo. Tem alguns que não fizeram topografia, não fizeram algumas outras disciplinas aí durante o semestre, hidráulica, hidrologia e tudo mais. Qual que é a ideia dela, tá? Eu quero apresentar para vocês o conceito de utilizar a parte de mapeamento, de cartografia, relacionada ao planejamento urbano. Então, tudo vai ser necessário, qualquer estudo, vai ser necessário a parte de cartografia e de conhecimento do seu território, tá? Então, essa disciplina de optativa 2, ela vai tratar um pouquinho disso aí, tá? Os modelos de mapeamento, como fazer algum estudo aí de caso, de verificar, por exemplo, onde que vai passar uma estrada, aonde que eu vou ter que instalar uma escola, todos os conceitos de mapeamento onde os órgãos públicos, ambientais, planejamento urbano aí de cidades e tudo mais, vão precisar aí ter em mãos para poder definir aí o avanço de uma determinada cidade, tá? Então, o objetivo dessa disciplina, deixa eu compartilhar a tela aqui com relação ao cronograma, plano de ensino, tá? Está compartilhado aí. O nome da disciplina, então, vai ser Geoprocessamento e Sistema de Informação Geográfica. A gente vai fazer um apanhado, unificando várias matérias que vocês tiveram durante os cursos aí, e com essas matérias a gente poder entender, amarrar ela com relação à parte de cartografia. Então, quem fez ali hidrologia, como é que eu defino uma bacia, como é que eu faço um estudo de uma barragem, como é que eu vou fazer uma estrada em algum determinado ponto, tudo vai depender, tá, da parte aí de mapeamento, tá? Então, a emenda da disciplina ela vai estar relacionada, né, a noções gerais aí de cartografia, mapas, fotos e sensores. A gente vai falar um pouquinho desses conceitos e definições, a gente vai falar um pouquinho de escalas, né, que o engenheiro tem que saber de cor aí a questão da escala, saber fazer leitura de projeto e tudo mais. As coordenadas, quais são os tipos de coordenadas existentes. Hoje em dia, até RT, né, tem lá o campo hoje de preencher qual que é a coordenada da obra, então há uma evolução onde todos têm que, né, localizar uma determinada obra, então as coordenadas estão lá. Hoje a RT quem emite pode verificar lá que já tem esse campo. Falar de legendas, falar sobre GPS. Como eu falei para vocês, né, pessoal, nada impede, né, se as aulas retornando aí, a gente pode fazer alguma visita, pode fazer alguma reunião aí, apresentação, por exemplo, de GPS, algum levantamento, alguma coisa. A gente pode tentar, né, imaginar aí com grupos, né, se coordenação liberando, a gente pode fazer alguma visita, algum estudo com relação a nessa parte prática de mapeamento, tá? A gente vai falar muito de sensoriamento remoto, aerofotogrametria, eu vou tentar compartilhar alguns softwares, discutir um pouquinho de alguns softwares existentes. Podemos ter aí uma aula, duas aulas de AutoCAD, apresentar alguma coisa relacionada à parte de projeto no AutoCAD também. A gente vai falar sobre sistema de referência, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. O que é o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, tá? Então, todos vocês hoje dependem do SIG, tá? Isso aí não tem como, a pessoa, eu não preciso, tá bom, você vai pedir um delivery, você vai pedir uma pizza, o SIG que te fez o cara entregar a pizza para você, tá? Então, o Sistema de Informação Geográfica é um banco de dados com mapa, tá? Então, esse mapa tem informação de banco de dados. Endereço, bairro, região, cidade e tudo mais está ali naquela planilha. Era como se fosse o sistema de informação geográfica, era como se fosse uma planilha já referenciada. Essa planilha ela está posicionada ali, tem um posicionamento dele para poder
indicar as rotas e tudo mais. Então vocês usam isso aí diariamente no aplicativo do Waze, no Google Maps, ou no Uber, no Delivery e tudo mais. São ferramentas, né, do SIG. A gente vai aprofundar um pouco a parte de engenharia dentro desse SIG aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de dados, aquisição desses dados, como que eu tenho, né, as formas de como mapear, tá? Processamento desses dados, a gente vai ver a análise deles também, e casos aplicados, a planejamento urbano e ambiental. Eu falo que se o município quisesse ter um planejamento eficaz, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é ter um mapeamento, ter um conhecimento do seu território. Se não tiver, né, se não tiver aquele conhecimento do território, é impossível ele desenvolver. Então, já vi muito caso aí que, né, onde que a gente vai colocar tal escola? Qual que é o caso ideal? É você ter o diagnóstico, o mapeamento do município todo e verificar onde que tem a maior demanda. Quer colocar um hospital também? Da mesma forma, posto de saúde. Você vai ter as escolas já referenciadas no seu município e com isso você consegue, por raio, por quantidade de alunos, definir aí qual vai ser o deslocamento, qual vai ser a escola que cada um vai atender e tudo mais. Então, esse é o objetivo aí da gente poder discutir um pouquinho. Mapeamento relacionado a planejamento urbano, tá? A gente vai falar então sobre mapeamentos, fundamentos de SIG, cartografia, entre outros aí, tá? Todo o cronograma, né, o conteúdo programático está lá na nossa aula, tá? Disponível para vocês. A forma de distribuição de pontos já é aquela que vocês conhecem, né? 10 pontos já a DFC, a prova intermediária, a prova final, trabalho, né? 10 pontos que eu distribuo, e 15 pontos de interdisciplinar, tá? Então, aqui estão alguns livros. Vou criar um grupo de WhatsApp para essa disciplina também, onde eu vou estar sempre passando artigo, vídeo, alguma referência para vocês estarem podendo estudar de forma complementar, tá bom? Então, o grupo de WhatsApp ele vai ser iniciado aí daqui 15 dias, tá? Vou tentar fazer isso para a próxima aula nossa. Semana que vem a gente não tem aula, tá ok? Então, meu e-mail, meu contato, tudo mais. Lá na plataforma do Moodle, eu coloquei lá bem no início o meu contato, tá bom, pessoal? Meu número de WhatsApp, eu vou responder na medida do possível, tá? Também não consigo responder instantaneamente, mas vou estar sempre tentando, né, dar um retorno para vocês aí, para poder orientar durante o semestre, tá? Então, o conteúdo padrão é esse aí, tá? Agora vamos lá para nossa aulinha. Hoje vai ser só um demonstrativo de uma ferramenta muito importante, muito utilizada aí por vários engenheiros. Deixa eu fechar aqui e compartilhar a tela agora. Só um minutinho que está compartilhando aqui. Espera aí, pessoal, onde eu tive um problema aqui com o Google Earth. Deixa eu abrir ele novamente para ver se eu vou conseguir abrir e compartilhar. Ok. Conseguem visualizar o Google Earth Pro aí, pessoal? O globo? Estamos vendo, pessoal. Beleza, obrigado. Tá. Valeu. Então, pessoal, por que eu estou começando com essa ferramenta aqui, gratuita, tá? Que vocês podem instalar na máquina de vocês. Todo mundo aconselha, todo mundo tem esse
esse Google aqui está, né, o Google Earth Pro instalado na sua máquina. Por quê? Isso aqui como ferramenta de trabalho, ele ajuda bastante. Você pode mandar um KML, que é o formato do Google Earth, o KMZ, para qualquer pessoa. A pessoa que tem um software, ela consegue abrir. Então, eu posso criar polígono, linha, ponto, representar aqui uma região, tá? Então, quais são os conceitos de cartografia que a gente tem que ter nesse Google Earth Pro aqui? Quando a gente vai fazer um levantamento, tá? A gente pode dividir a Terra em situações. Quais são as duas situações? Eu posso trabalhar com a Terra esférica, do jeito que está aqui, tá? Ou posso trabalhar com a Terra plana. A Terra plana, para a gente, pessoal, na maioria das vezes, a gente trabalha com a coordenada chamada coordenada UTM, tá? Universal Transversal de Mercator. Foi padronizada em 1951, né, a convenção de representar a Terra de forma plana, onde ele divide a Terra em 60 partes. Vocês podem ver a numeração aqui, ó, esse aqui está como representando a coordenada do TM, tá? Pessoal, se for muito rápido hoje, preocupa não, que durante as próximas aulas a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é só um start, é só vou falar um geralzão aí, tá? Depois a gente vai falar a questão das projeções. Mas por que eu estou falando da coordenada do TM? Eu peguei esse globo aqui e dividi ele em 60 gomos, como se fosse a nossa, né, laranja, mexerica, tangerina. Dividi em gomos e fiz a projeção lá cilíndrica que ele chama. Então ele pegou cada pedacinho de terra aqui e aplicou um cilindro nele para poder fazer sua projeção. Então, quando eu trabalho com coordenada, olha só, se eu vim aqui em ferramentas no Google e em opções, na aba opções, ele vai me dar algumas opções aqui de configuração. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com graus, minutos e segundos, tá? É o tal da latitude e longitude, ou posso estar trabalhando com universo ou transverso de mercado, que é o que eu estou falando para vocês agora. É a minha terra plana, tá? Onde eu tento projetar minha terra aí. Como que eu faço para projetar minha terra aí, pessoal? Dividindo ela nos 60 pedaços, cada pedaço vai ter uma deformação. Então, a coordenada do TM, qualquer projeção deforma, tá, pessoal? Não tem como pegar a terra, colocar no papel e falar que não teve deformação. Alguma coisa vai deformar. A coordenada do TM deforma? Deforma, mas ela deforma, vamos dizer assim, ela ameniza a deformação. Então, quando você tira coordenadas em UTM, no levantamento, não significa que as coordenadas da distância real no mapa correspondem à coordenada do TM. Existem locais onde a gente tem redução e tem locais onde a gente tem ampliação. Então, normalmente a coordenada do TM é só uma projeção daqui. A distância real no terreno é um pouquinho diferente. Então, por isso que dá essas diferenças. Eu já vi gente fazendo projeto de estradas, quando é a distância muito longa, utilizando a coordenada do TM. Não vai bater. Por quê? Como que eu vou fazer um projeto de estradas? Eu tenho que trabalhar com um plano local. Eu tenho que pegar a terra, né, e pegar a esfericidade da minha terra para poder fazer meu projeto de estradas. Aí sim eu vou conseguir casar, né, o projeto vai ser real. E se eu trabalhar com coordenado TM, eu vou estar projetando, eu vou estar passando esse cara redondo com um papel e com isso vai dar erro. Já vi gente errando 3, 5 metros no final da estrada, aí depois liga, mas a minha estrada não está fechando. Mas, meu amigo, você está trabalhando com coordenada UTM. A coordenada UTM não é a realidade, é apenas uma terra matemática, uma terra aproximada. Você quer trabalhar com a terra real, você vai ter que trabalhar com a esfericidade da terra e pegando as distâncias reais aí. Tá? Então, tem diferença na coordenada UTM. Tá? Só que é uma forma de a gente poder estar trabalhando. Quando eu falo que eu tenho a Terra dividida em 60 pedaços, tá aqui os pedacinhos, é onde eu falo para vocês a importância de falar qual pedaço que eu estou. Eu já recebi levantamento topográfico de pessoas, né, de profissionais, onde o ponto do profissional caía no oceano. Aí a pessoa está assim, mas as coordenadas estão certas. 7, 7 não sei o quê, 6, 6 não sei o quê. Só que ele errou, pessoal, o gomo. Esse gomo aqui ele é importantíssimo na hora de fazer a definição. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou criar um ponto lá, né? Vou dando um zoom aqui. Deixa eu ir lá na praça
Deixa eu ir aqui na Praça Raul Soares. Ver se eu consigo visualizar ela aqui fácil. Então, 381. Professor, Já tá para baixo. Diga. só alguns alunos caíram aí da live. Se eu puder aceitar eles de novo, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Não, então, ele está aceitando diretamente. Eu não tem como. Eu coloquei todo mundo para entrar direto. Então, quem caiu, tenta entrar de novo, reiniciar o Teams. Tá? Eu não estou aceitando ninguém, já está todo mundo aceito automaticamente. Tá bom? Beleza, né? Se tiver alguma dúvida, pessoal. Aí, pessoal, vou pegar aqui, por exemplo, a Praça Raul Soares, tá aqui. Eu vou jogar a coordenada dela aqui, ó. Praça Raul Soares. Vocês estão vendo aqui, está aparecendo para vocês aqui essa telinha aqui com o marcador sem título aqui? Está, Bela. Tá sim. Raul Soares. Olha só. Depois eu vou falar de projeção, tá, pessoal? Configurei o meu Google Earth Pro para trabalhar com coordenado TM. Tá aqui as coordenadas, 610, 4.400, 7799, não sei o quê. Então, essas são as coordenadas do TM da Praça Raul Soares. Só que não basta. Eu não posso simplesmente informar isso e isso. Eu tenho que informar qual zona, qual dos 60 pedacinhos que eu estou trabalhando. Então, olha só o que o cara normalmente faz. Vou trabalhar a coordenada do TM e colocar aqui 23K. Gente, e se eu vier aqui, ó, eu não sei para que serve esse 23 aqui, não estou gostando dele não. Vou colocar 24K, eu acho que faz mais sentido. Dou OK. O ponto sumiu, beleza? Vamos clicar nele para ver onde que ele está. Deixa eu tirar o zoom aqui. R$ 24K. Olha para essa Raul Soares, pessoal. Está no oceano. Por causa de quê? Por causa de um númerozinho, de uma informação aqui que eu mudei. Então, quando eu vou fazer um levantamento em coordenado TM, é essencial eu anotar qual meridiano, a gente fala meridiano central ou fuso que eu estou nele. Então, se eu colocar 24, não gostei do 24 não, acho que é 25. Aliás, acho que é 22. Deixa eu colocar 22 aqui. Aonde que vai cair o 22? Lá no Triângulo Mineiro. Então, olha só, o Brasil ele é cortado por alguns, tá? Alguns fusos. A gente tem o 25, a gente tem o 24, tem o 23, tem o 22, tem o 21, tem o 20, tem o 19 e ainda tem o 18. Então tem que tomar muito cuidado na hora de lançar uma coordenada aqui, para poder estar informando aí qual que é a coordenada dele. Então o correto na hora de fazer um levantamento, eu vim aqui jogar 23, que é 23 sul, meridiano central, menos 45 que a gente fala. Por que é menos 45 graus? Significa que eu estou a Greenwich, tá? 45 graus de Greenwich, que significa 3 horas, por exemplo, de fuso horário. O nosso fuso horário aqui, ele é menos 3 horas exatamente por causa disso. Ele é a cada 15 graus na superfície da Terra corresponde a 1 hora, tá? Então a gente está a 45 graus, esses 45 graus eles correspondem aí a minhas 3 horas, por exemplo. Então a região nossa aqui é 23. Então toma muito cuidado na hora de fazer o levantamento. Quando a gente faz levantamento, a gente tem algumas informações, tá? Durante o semestre eu vou passar para vocês essas informações mais teóricas. Aí a gente volta no Google Earth só para poder estar mostrando isso aí para vocês, tá? Então, o que a coordenada TM fez? Dividiu a Terra em 60 pedacinhos. Eu tenho que informar qual pedacinho que eu estou trabalhando, tá? Ah, professor, da onde que veio? Deixa eu voltar aqui. Da onde que veio
Da onde? Deixa eu pegar aqui. É o de cá. Acho que eu não coloquei, eu não voltei com ele para... Ah, não voltei, tá aqui. Da onde que veio esses números? Aqui, ó. Da onde que veio o 610 e o 7795? Eles pegaram o Equador como referência, tá? Nesse Equador, né, a referência do Equador, eles colocaram 10 milhões, então lá no Equador tem 10 milhões, lá em cima. Aqui, ó. Aqui no Equador eu tenho 10 milhões, aonde esses 10 milhões ele vai diminuindo. Então, por isso que eu tenho 7,7, é a minha coordenada, vamos dizer assim, a gente chama ela de coordenada nesse sentido aqui, e essa é a minha coordenada nesse sentido aqui, tá ok, pessoal? Então, são esses 610, depois eu vou mostrar para vocês com um desenho lá, como que foi feita a coordenada do TM, tá? Ah, mas eu não quero trabalhar com coordenada do TM, tem outra opção? Eu acompanho o GPS aqui, eu quero entender como é que funciona esse meu GPS. Como é que funciona esse GPS? Eu tenho duas opções na hora de configurar e programar um GPS. Eu posso trabalhar com a coordenada UTM, que eu falei para vocês, ou eu posso vir aqui e trabalhar com latitude e longitude, que é o tal dos graus, minutos e segundos. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Estou configurando ele, então está aqui minha configuração aqui do meu Google Earth. Eu posso estar colocando ele em graus, minutos, segundos. Graus, minutos, segundos, latitude e longitude. Deixa eu dar ok aqui. Ele mudou, tá vendo? Agora ele está me mostrando coordenadas diferentes. Eu vou lá na Praça Raul Soares e vou conferir qual que é a coordenada agora. Tá aí minha coordenada. Praça Raul Soares, latitude 19.055,21,93 e longitude 93,56,42,59. Ah, professor, então a coordenada latitude e longitude eu não preciso colocar mais nada, só os ângulos. Não, eu tenho que colocar a informação se eu estou a norte-sul e se eu estou a leste-oeste, tá, pessoal? Porque as coordenadas elas vão se repetir 4 vezes, o que vai mudar é o sinal dela. Por que esse sinal? Diminuir o zoom. Acima do Equador, pessoal. E Greenwich, aqui, ó. Qual foi a convenção? O ponto, tá, que estiver acima do Equador, ele vai ter a latitude positiva. Então, vai ser N e positiva a minha coordenada aqui. A latitude que estiver abaixo do Equador, ele vai ser negativo, tá? Então, foi essa convenção. Aqui é positivo, aqui negativo. Se eu tiver leste de Greenwich, eu vou ter positivo. Se eu tiver oeste de Greenwich, eu vou ter negativo. Depois eu vou mostrar um desenho esquemático disso aqui. Então, o que significa aqui no final das contas? Latitude, coordenada positiva para norte, negativa para sul. Longitude, coordenada positiva para leste de Greenwich e negativa para oeste de Greenwich. Então, em resumo, o que significa? A coordenada aqui, ó, da Raul Soares, da Praça Raul Soares, ela tem que ser negativa, porque ela está abaixo do Equador, está a sul, e ela tem que ser negativa, porque ela está a oeste de Greenwich. Então, as coordenadas do Brasil, de latitude e longitude, elas vão ser todas negativas por causa dessa ferramenta aí, dessa convenção, tá bom? Então, por isso, tá, aqui no Google, ele colocou o Szinho e o O. Então, está a sul do Equador e está a oeste de Greenwich. Então, é a nossa referência de como que a gente enxerga, de como que a gente dividiu a Terra. E esse ponto, ele só pode ter aqui, tá? Não existe outro ponto igual no globo terrestre. Então, essa é a ideia. Por isso que eu tenho que colocar os sinais. Se eu não colocar o sinal, eu tenho 4 opções. Eu posso estar a norte ou a sul, e posso estar a leste ou posso estar a oeste. Então, vou fazer um ponto, vou anotar um ponto lá, vou preencher RT do crédito. E eu vou ter que colocar essa informação. Professor,
O Amapá Diga. tem latitude positiva. Oi? O Amapá ele tem latitude positiva. No caso do Brasil. Sim, claro. Exatamente, exatamente. Eduardo, né? Isso, professor. Isso, exatamente. Obrigado por me lembrar que a gente tem uma pontinha que está acima do Equador, tá ok? Aí a gente tem a latitude positiva. A gente não pode generalizar, senão a gente, né, fala, né, esquece nesse detalhe. Então, assim, grande parte do território a gente vai ter a latitude e a longitude negativa por causa dessa situação. Lembrando que lá no extremo norte a gente tem essa situação onde a gente está acima do Equador e aí a gente vai ter o Nzinho ao invés de o S, ou a gente vai ter o sinal. Então, sempre que vocês pegarem um ângulo, né, latitude e longitude, lembrem-se disso, pessoal. Tem que estar lá na frente o Szinho, pode estar o W, tá? Há uma convenção também de usar em inglês. Em vez de colocar o Ozinho, você coloca o W, tá? Mas não está errado. Significa que você está a oeste de Greenwich. Então, lembre-se disso. Vai trabalhar com coordenada UTM, tem que informar qual que é o fuso, qual que é o meridiano central, qual que é o pedacinho da laranja que eu estou. Vai trabalhar em latitude e longitude, eu tenho que informar quais são os sinais ou minha referência de norte ou referência de sul. A gente vai ter uma aula onde eu vou falar um pouquinho, né? A gente vai detalhar a origem da latitude, da longitude, coordenado TM, mostrar toda a teoria, tá? Sobre isso aí para poder, né, exemplificar melhor essa parte. Hoje é só um apanhado geral, tá? Então essas são as configurações básicas de um GPS for comprar, for usar no celular mesmo e tudo mais. Você vai ter o TM ou você vai ter latitude e longitude, tá? Depois disso a gente tem modelos de terra. Existem levantamentos antigos, mas aí o Google Earth, por exemplo, pessoal, ele é amarrado num sistema chamado WGS-84. Esse WGS-84 é o modelo de terra mais comum, tá? Vamos dizer assim, mais aprimorado. Então, todo levantamento do Google Earth está em WGS-84. Antigamente, a gente tinha no Brasil outros sistemas. A gente tem o SAD-69 e a gente tinha o Córrego Alegre, tá? Que são sistemas antigos utilizados no Brasil. Antigamente, pessoal, não tinha satélite, o GPS, as coordenadas não eram via satélite, obviamente. Então, tinha que fazer astronomia de campo, as coordenadas latitude e longitude era tirado com o Sol, tá? Com o teodolito, a pessoa mirava lá, pegava o Sol e com isso ela olhava no relógio e conseguia com isso calcular a latitude e longitude do tempo exatamente pela sombra, tá? Do Sol ali na Terra. Então era bem complexo. Então, para fazer os levantamentos, né, na topografia, eles precisavam disso, eles precisavam amarrar em algum ponto. Então, por isso que tinha o SAD-69, onde usava uma cidade de referência, e depois usava o Córrego Alegre, onde usavam a cidade de Córrego Alegre como referência. Então, todos os mapeamentos antigos, eles eram amarrados a um ponto só. Agora não, a gente tem a possibilidade do satélite, a gente tem uma rede, vamos dizer assim. Então, essa rede é muito mais precisa do que eu sair de um ponto apenas. Então, os satélites me deram essa possibilidade. Então, o WGS-84 é o modelo do Brasil, do mundo aí global, e no Brasil a gente tem um cara chamado Sirgas 2000. Sirgas 2000 é um modelo aceito pelas Américas, né? O sistema, é o sistema de referência das Américas, onde é o modelo de terra que a gente adota. Mas o Sirgas 2000 e o WGS-84 eles são equivalentes. Depois eu vou mostrar mais sobre isso aí. Mas é só para vocês verem. Se vocês pegarem um GPS lá de navegação, por exemplo, vocês vão ver lá que tem essas opções. Vai ter opção, quer trabalhar com coordenada esférica, latitude e longitude, quer trabalhar com coordenada UTM, norte-este, e também ele vai te informar a questão do sistema geodésico. Você vai ter SAD, vai ter córrego, vai ter Sirgas 2000, vai ter WGS-84, são informações que vocês têm que entender para poder programar o software. E as diferenças de coordenadas também, elas podem mudar aí, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, a diferença de um sistema para o outro é de até 60 metros. Então, se eu tenho um levantamento antigo da década de 60, 50, e SAD-69 for tentar pegar a coordenada dele, eu vou errar 60 metros, porque ele já tinha
é uma diferença de 60 metros no sistema. Então não casa. Então por isso que eu tenho que sempre converter. Se eu for pegar uma planta antiga que tiver escrito SAD 69, não adianta pegar aquelas coordenadas ali e tentar jogar numa plataforma nova, não. Vai dar diferença. Eu tenho que converter essas coordenadas, eu tenho que transformar elas, transladar elas para poder chegar na coordenada mais próxima, né, de hoje. Então há uma diferença, há uma evolução das coordenadas, tá? Então, essa, né, de forma assim, bem resumida, bem evoluída, essa é a situação do Google Earth. O que é o Google Earth Pro em detalhes, tá, pessoal? Só um minutinho, tem aluno tentando entrar aqui que não estou conseguindo, aliás, tem alguns. Deixa eu mandar o link para eles aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eles vão conseguir entrar. Vamos ver aqui. Tá ok, só resgatando dois colegas aí. Então, voltando aqui, pessoal, a gente tem essa situação onde as coordenadas, né, isso é o mínimo, o básico que vocês precisam saber, a parte de latitude e longitude, coordenada TM e sistema geodésico. O que é o Google Earth? O Google Earth, pessoal, ele não tem imagens corrigidas, tem que tomar um certo cuidado aí, que eu já vi muito erro, a pessoa achar que o Google Earth dá para tirar distância. São imagens adquiridas, tá? Normalmente, como funciona a compra das imagens do Google? Eu, André, vou fazer um serviço, tem um satélite passando e o satélite ele não fica com essa imagem. Eu vou lá e compro. Eu falo assim, ó, fornecedor X, eu estou comprando aqui a sua imagem, eu quero a imagem do dia que você for passar aqui. O satélite passou aqui, sei lá, semana passada, eu fui lá e paguei pela imagem. Eles me deram a imagem e eu faço todo o processamento digital dela, faço as correções, deixo ela, né, corrigida, as correções de processamento digital de imagem. Corrigir a imagem, aí eu consigo tirar distâncias e tudo mais. Quando eu adquiro, a Google adquire essas imagens de forma gratuita porque ela já foi comercializada. Então ela pega essas imagens e lança no Google Earth Pro. Então o Google Earth Pro são imagens que já foram comercializadas, que a Google lança. Então, só que ela não faz correção nenhuma, ela não faz ajuste de distâncias, a gente fala que ela não tira, ela não faz um negócio chamado ortorretificação de imagem, que é eliminar o relevo. O que eu costumo falar bastante é o seguinte: eu vou tirar uma foto. A pessoa que está mais próxima da foto, ela fica com uma escala, ela fica parecendo ser maior porque ela está mais próxima do sensor. Mas na verdade, talvez ela é do mesmo tamanho. É o tal da imagem de satélite. Se o campo lá no Everest e eu tiver o mesmo campo, com a mesma dimensão lá no Maracanã, onde é quase o nível dos mares, vai parecer que o campo do Everest é muito maior porque está muito mais próximo do sensor. Então você tem que fazer essas correções de relevo. Você não pode ver, por exemplo, na imagem do Google a gente vê muito. Lateral de prédio, né? Você vai dando zoom e enxerga lateral de prédio. Até dá para, acho que aqui deve dar para ver. Olha só. Até que não, que eu tenho que tirar o 3D aqui, senão ele mostra. Deixa eu pegar uma região onde não tem 3D. Deixa eu ver se por aqui tem. Tem que ser prédios mais altos. Aí a gente consegue visualizar exatamente a lateral do prédio. Isso não pode, eu tenho que enxergar exatamente o telhado, tá? Deixa eu ver se pega um pouquinho aqui da lateral. Aqui, ó. Aqui eu estou verificando uma lateral toda, ó. Então não há uma correção. Isso aqui não poderia existir. Eu tenho que ter realmente a projeção desse cara aqui, desse telhado. Então acontece muito. O Google ele não tem as suas
devidas correções, tá? Então, como ele não tem essas correções, ele não serve, né, uma ferramenta de engenharia precisa. Então, não adianta tentar medir, fazer levantamento utilizando o Google Earth, tá? Deixa eu voltar para a parte de ferramentas aqui, só para colocar em TM. Pronto, voltei. Deixa eu só ver aqui se os alunos conseguiram entrar. Tem aluno que não está conseguindo. Entende? Só mandar o link aqui para um colega aqui. Bom, então, pessoal, esses cuidados a gente tem que ter. Então, o Google é uma mistura de fotos. O que é interessante no Google, pessoal? O interessante no Google é que ele tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, esse reloginho aqui, ele te mostra imagens históricas. Então, ele tem imagens aqui desde 84. Então, eu consigo, por exemplo, ver a evolução de alguma área. Deixa eu pegar uma área aqui que eu sei que em 2008, acho que 2008 já não tinha ainda não tinha muita coisa. Região do Vila da Serra. Olha só que interessante para quem, né, quem quer entender o crescimento urbano. Isso aqui é a região do Vila da Serra em 2008. Vou colocar a região do Vila da Serra em 2002. Bom, não estou vendo quase nenhum prédio aqui, tá vendo? Vila da Serra, Hospital Biocor aqui, Hospital Vila da Serra aqui, ok? Então, veja como é que está aquela região das 6 pistas em 2002. Vamos ver como é que está o diagnóstico de agora, ó. A evolução do tempo, ó. A gente consegue ver tendo a evolução, ó, das construções e tudo mais. Então, o Google Earth você consegue ter uma ideia no tempo aí de como que está a evolução de uma cidade, por exemplo. Olha só, porque são várias imagens de datas diferentes. Olha aqui como é que estava em 2015. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu estou enxergando a lateral dos prédios todos? Não é uma imagem corrigida, tá? Uma imagem totalmente distorcida da realidade. Então, os prédios estão todos de lado, mas eu já consigo verificar, por exemplo, o adensamento que teve aqui. E uma imagem mais recente agora. Olha só a evolução. Já não tem quase lote, a não ser esse miolo aqui. Então, já está totalmente construído nessa região. Então, o Google Earth te dá essa ferramenta aí de poder você voltar, pegar imagens antigas e poder verificar. Aqui está, por exemplo, estou passando o mouse aqui em cima, aqui embaixo tem a data da imagem, ó, 13/12/2020, a última imagem que eu tenho da minha região, que foi catalogada, foi lançada pelo Google, ela é do final do ano passado, tá? Então, eu consigo aí ter uma ideia de desenvolvimento, de crescimento e tudo mais. Então, o Google é como se fosse um sistema de informação geográfica. Ele tem as imagens e ele tem o banco de dados dele. O que seria o banco de dados dele? Nome de rua, endereço, tá? Informações de altimetria, dependendo. Então, são mais parâmetros, tá? Então, essa ferramenta, né, o Google Earth trabalha com essa situação aí, onde que ele é como se fosse um sistema de informação geográfica. Para engenharia, a gente utiliza bastante software de ArcGIS, a gente trabalha com outros softwares aí que a gente vai ver durante o semestre, tá? Então, essa é a ferramenta aqui. Deixa eu ver se o colega conseguiu entrar aqui. O colega entrou, deu certo. Lembrando, pessoal, o link da aula de 7h15 é diferente da aula de 8h45, tá? Então, tomar certo cuidado que eu não posso colocar o mesmo link, porque pode ter algum aluno que está pagando ou que ficou devendo alguma matéria do curso. Então, por isso que eu tive que quebrar em 2 links diferentes, tá bom? Então, só tomar certo cuidado. E nesse início, o Teams, né, costuma, né, início de semestre, normalmente, até o TI verificar algumas falhas, acontece alguns bugs aí e a gente vai corrigindo durante o semestre, tá? A gente vai ajustando isso aí. Então,
A ferramenta do Google Earth ele tem essas opções. Então, olha só o que a gente viu hoje. A gente viu que, primeiro, eu tenho que configurar qual que é o sistema, se eu vou trabalhar com coordenada TM ou se é coordenada latitude e longitude. Então, escolhi um deles, eu tenho que trabalhar com os sinais, com as informações. Se eu estou dividindo a Terra em 60, qual pedaço que eu estou dos 60. Se eu estou trabalhando com latitude e longitude, eu dividi a Terra em 4, quais são os sinais que eu estou trabalhando, se eu estou a norte, a sul, a leste, a oeste, tá? A gente falou um pouquinho do sistema de informação geográfica, onde eu tenho Córrego Alegre, SAD 69, SIGAS 2000, WGS 74. Tudo isso aí a gente vai entrar em detalhes durante o semestre, tá, pessoal? E a gente viu que o Google Earth ele tem a ferramenta de poder, ao longo dos anos, identificando crescimento. Então, 2020 está dessa forma, em 2002 estava dessa forma. Olha só, não tinha prédio nenhum aqui nessa região, aqui na Rua da Fonte, por exemplo. Hoje, eu não tenho mais lote, tá? Então, está totalmente construída essa região aqui. Eu consigo verificar o crescimento urbano aí de uma cidade, poder fazer algum planejamento básico, tá? O sistema de georreferenciamento do transporte metropolitano, professor, foi todo feito em cima do Google Earth. Sim, mas provavelmente para ilustração, né, o Eduardo? Eles devem não, nós fizemos para sistema de rastreio de frota e para o sistema do Seal Mobile e do Movit. Sim, porque aí você já estava utilizando as vias, né, que a gente chama de linhas, né, do sistema para poder alimentar o estúdio, né? Na verdade, a gente teve que mapear todas as linhas manualmente, em cima das vias já descritas no software. Uhum. Entendeu? Aí nós tivemos que trabalhar. Primeiro a gente foi a campo. No início a gente foi a campo com o Garmin, aquele GPS Garmin. Sim. Aí depois a gente fazia a conversão dos dados, passava eles para KML ou KMZ e convertia para o Google Earth. Aí mandava para o Syncran e depois viu que não precisava a gente ir a campo. Aí nós tivemos que fazer tudo manual, mas no computador. Sim, para trabalhar muito com controle de frota e acessibilidade, né? Isso. Uhum. Para fins de deslocamento, ele funciona muito bem. Não dá para, por exemplo, fazer uma topografia de um lote, que aí realmente vai dar muita diferença, né? Assim, para medição diária, por exemplo, topografia não tem muita precisão, não. Não tem, não. Então, assim, para eixo sistema viário, definir, por exemplo, deslocamento, funciona muito bem, que é uma localização, né? Igual a gente já fala, o GPS de navegação, é uma navegação que você está fazendo. Então, você está aí deslocando. Em deslocamento, o erro é menor, mas se você for fazer uma topografia de um lote, por exemplo, vai dar diferença altíssima, né? Além de a curva de nível do Google Earth não ser nada corrigida, nada correto. Mas, assim, hoje a gente tem não sei se foi de vocês lá, mas a gente tem um negócio chamado Google Earth Price, que é uma evolução do Google mais técnico, né? Eu lembro que a agência metropolitana, o pessoal usava ele, que era o Google Earth, carinha dele, mas as imagens elas eram corrigidas. Então há uma precisão melhor, dá para trabalhar com planejamento metropolitano todo em cima dele. Então existem ferramentas aí que para poder, talvez o município não tenha tanto recurso ali no interior. Ele pode estar trabalhando, pode estar tendo um planejamento prévio do município como um todo utilizando essa ferramenta. Então, para fins de planejamento, orientação, é excelente. Se for fazer um mapeamento da cidade como um todo, aí dependendo, vai ter que ir a campo, vai ter que trabalhar com drone, que é uma outra opção, né? A gente tem os levantamentos de drone. Lembrando que não dá para fazer levantamento de drone sem ter campo, né? Tem gente aí tirando sua foto, né? A gente fala que tem muita gente no mercado mexendo com drone, mas a maioria só tira foto, não tem processamento. Eu trabalho com fotogrametria, que é diferente, é muito diferente. Na fotogrametria a gente faz todas as correções fazer a correção da órbita dele, fazer as correções de deslocamento, de relevo e tudo mais. Então é diferente. Então hoje a gente tem técnicas até melhores, né? Que é o drone, veio para auxiliar a parte de campo, a parte de topografia. Então o Google Earth Pro é isso. Ele nada mais é que um monte de imagem com banco de dados, onde o banco de dados são ruas, por exemplo, são locais.
Então, se eu fizer uma pesquisa aqui, ele vai me orientar, porque tem um banco de dados. Cada polígono, cada retângulo aqui, cada linha tem uma informação, tem uma tabela, como se tivesse uma planilha, que é bem diferente do AutoCAD. O AutoCAD já não tem esse banco de dados. Ela é simplesmente uma linha, mas ela não tem as informações todas naquela linha, tá? Então é diferente CAD de SIG, depois a gente vai ver mais sobre isso lá na frente, tá? Outra situação, o Google Earth para mapa de localização também ele é muito bom. A gente tem as ferramentas, a gente pode, por exemplo, criar... deixa eu voltar lá para o... deixa eu ver aqui onde que eu... Um lugar aqui interessante. Vamos nessa região aqui, por exemplo. Quero fazer tem uma linha aqui, deixa eu ver, quero fazer o perímetro dessa região. Então, eu tenho que fazer um estudo ambiental de uma determinada área. Eu posso vir aqui no Google Earth e criar, por exemplo, um polígono. Eu venho aqui no polígono, pessoal, e crio, deixa eu criar no de cá. Estou criando um polígono aqui. Eu venho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ambiental, sei lá, algum estudo ambiental. Eu salvei ele aqui, ó, eu posso clicar nele aqui, ó, e salvar ele. Quando eu vou salvar como, eu vou criar aquilo que o Eduardo falou para a gente, criou o KML e o KMZ. O que é KML e KMZ? É tipo ponto .dwg ou ponto .dxf do CAD. É como se fosse o ponto .doc, ponto .docx do Word. É o formato, tá, específico para salvar esse polígono no Google Earth. Então, se eu salvei esse cara como KMZ aqui, ó, ele vai gerar para mim um arquivo. Esse arquivo eu posso mandar para qualquer pessoa. Todo mundo que tiver o Google Earth Pro, ele vai conseguir abrir e vai ver esse polígono desse jeitinho, tá? Lá no Google dele. Então, são ferramentas aí, são opções onde a gente pode desenhar, pode ter bases de municípios, jogar tudo, lançar tudo no Google Earth aí dessa maneira, tá? Então, é uma ferramenta, o Google trabalha com ponto, que seria o marcador, trabalha com polígono, trabalha com linha, né, que seria o nosso caminho, e trabalha com todas as, né, com várias informações. A gente consegue, por exemplo, tirar distâncias aproximadas de lote, quarteirão, tá? A gente não vai ter tanta precisão, mas eu consigo, por exemplo, ter uma ideia. Esse quarteirão aqui tem mais ou menos, sei lá, 69, 70 metros por 220. Então, é uma aproximação, é alguma medida ali. Talvez, sempre que eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa, primeiro eu costumo consultar no Google Earth para entender a região, para entender a localização, para poder saber chegar lá e tudo mais. Então, é uma ferramenta muito importante aí para engenharia, né? Para vocês, por exemplo, localizar algum imóvel, alguma região, ou então fazer um estudo prévio, tá? Então, tem várias ferramentas aqui, a gente depois vai entrar em maiores detalhes nela. A gente tem como, igual eu falei, gerar os KML, gerar o KMZ. Hoje, órgãos ambientais pedem muito, quero fazer, por exemplo, lote, quero fazer supressão vegetal, quero fazer o licenciamento ambiental do lote. Os órgãos estaduais todos pedem KML do polígono da região. Então, são coisas que não só os engenheiros estão tendo que utilizar. Gente da biologia, da arquitetura, várias outras áreas estão precisando aprender e conhecer bem o Google Earth que os órgãos ambientais, por exemplo, estão utilizando. Então, são ferramentas aí que vieram para ficar. Eu acho bom vocês baixarem esse software aí para vocês, né, divertirem um pouquinho. A gente vai dando as instruções, é bem simples de mexer. Tá? Então, ele tem algumas ferramentas, igual eu falei para vocês, eu posso criar um mapa se eu quiser. Por exemplo, aqui, peraí, deixa eu só... Eu posso vir aqui, ó, arquivo, salvar meu lugar, os combos. Eu posso salvar a imagem, por exemplo, eu quero um mapa dessa região, do jeito que está aqui. Eu venho salvar imagem. Aí ele vai abrir uma página de imagem aqui, deixa ele abrir aqui, onde eu posso, por exemplo, criar um título, eu posso criar uma legenda, ele me dá escala gráfica, tá? E me dá aqui, né, o Google Earth desenvolveu e tudo mais. Então, o meu polígono está aqui, por exemplo, eu posso criar um mapinha de localização. Eu tenho aqui os bairros de referência, eu posso dar um zoom maior aqui, talvez, e
e representar. Ele vai ter aqui a referência do meu norte. Então, é um mapinha assim, mais simples, mas que pode ser muito utilizado nos trabalhos, nos projetos de vocês, vai fazer um relatório. Tá ótimo, dependendo de você mostrar a coordenada, mostrar no relatório essas informações, colocar a coordenada com sinais certos, com as orientações, as referências certas, você vai valorizando, tá? Então, até perícia, já vi muita perícia, o pessoal apresentar, né, na perícia, todos os estudos, a localização do imóvel, faz um mapinha, coloca as coordenadas do local, ilustra, né? Então, assim, você vai valorizando o seu trabalho com essas ferramentas aí, tá? Aí no mais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode falar sobre o nosso Google Earth. Ele tem algumas situações de, né? Aqui é só com a carinha dele. Ele tem as ferramentas, né? De como que a gente, né, trabalha aqui e adicionar as situações, né? Eu posso fazer o caminho, posso fazer o polígono, posso fazer o marcador, que seria o meu ponto, são as funções aí. Então a gente tem o Google Earth, ele tem a imagem de satélite, que é um plano de fundo, e que a gente chama de raster, e ele tem os vetores. Os vetores é onde a gente gera o banco de dados. Vetores é linha, ponto, polígono. É onde eu consigo amarrar a informação. Essa minha linha aqui, além dela ser uma linha, ela tem a referência, qual que é o comprimento dela, tudo no banco de dados. Qual que é o comprimento dela, qual que é o nome dela, qual que como é que ela foi aprovada e tudo mais. Tem uma série de informações linkadas a apenas uma linha. Então, ela tem, né, com isso eu consigo fazer várias buscas. Igual, por exemplo, a área urbana. Eu tenho um lote aqui, ó, um município que tem. Como é que o município tem o reconhecimento desse lote? Ele sabe o lote, a pessoa lá, a pessoa que mexe com o geoprocessamento da cidade. Ele clica no lote lá, aí vai aparecer construído, sim, um polígono apenas. O polígono vai abrir um banco de dados. Nesse banco de dados vai estar assim: lote construído, área construída, proprietário, quanto que foi construído o imóvel, quanto que foi construído o loteamento, todas as informações, IPTU em dia, tal, todas as informações, tem água, tem luz, você joga todo o boletim de cadastro do imóvel nesse banco de dados. Então você vai ter todo o detalhamento desse imóvel, tudo em apenas um polígono. Esse é o mínimo que todos os municípios aí deveriam ter, onde você conhece tudo, você clica no polígono, você tem todas as informações já referenciadas daquela região. Tá ok? Aí Foi depois ele rápido, só gera o pessoal? boleto do IPTU, né? Como é que é? Depois ele só gera um boleto do IPTU. Exatamente. Tem uns que geram sem ter até mapa. A maioria nem mapa tem, só gera. Se tivesse planejamento, pelo menos, talvez as coisas funcionavam um pouquinho melhor. Se tivesse o conhecimento da propriedade, né? O município precisa conhecer todo o acesso, todas as vias, onde que tem todas as escolas, tudo tem que estar já referenciado para você ter um planejamento urbano. Se não tiver, você vai ficar ali, né, instalando escola onde não deve e não vai atender ninguém, né? Isso acontece muito, infelizmente, tá? Então, acho que são essas ferramentas mais básicas aí. Aqui tem algumas outras ferramentas aqui mais simples, mas assim, de primeira mão eu aconselho todos baixarem o Google Earth Pro, para vocês já poderem tá mexendo aí, surgindo as dúvidas também durante a aula, a gente já vai discutindo. Eu acho a ferramenta importante. Inclusive, eu quero passar alguma atividade com relação ao Google Earth Pro. Basta você ter um Gmail e cadastrar, você já pode baixar o software e utilizar ele, tá, pessoal? Totalmente gratuito e eu acho, né, eu recomendo utilizar, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Alguma dúvida com relação ao Google? Tá beleza, pessoal? Foi meio rápido, mas assim, os conceitos todos a gente vai falar nas nossas aulas. Depois eu vou relembrando. Alguns já fizeram as disciplinas, mas para os demais aí eu vou relembrando também, tá ok? Né, alguns eu vou nivelando e alguns aí eu vou relembrando aí, tá? Tá bom, pessoal? Acho que aí já baixei a lista de chamada. Deixa eu ver aqui se tem alguma situação. Não. Tá assim, no mais, pessoal, acho que é isso. Hoje seria esse primeiro contato, essa conversa.
vocês já entenderem o que vai ter durante o semestre, aconselho já então baixar o Google Earth, já irem pesquisando essa parte aí de sistema de informação geográfica para poder já auxiliá-los, tá? Isso aí é fundamental para o plano diretor de município, para planejamento ambiental, urbano, para tudo. Então, vou tentar apresentar isso tudo, depois a gente vê algumas técnicas de mapeamento, ver de onde que veio, quais são os softwares, a gente talvez ter umas aulas com ArcGIS, que é um software de SIG, Sistema de Informação Geográfico aí, que realmente aí os municípios podem estar utilizando. A gente tem o QuantoGIS, que é um software gratuito também de sistema de informação geográfica. A gente vai falar um pouquinho do AutoCAD e alguns outros softwares aí de processamento de imagem, tá bom? No mais, eu acho que por hoje eu acho que já tá bom também. Fica falando demais aí, vocês ficam mais cansados, mas já façam isso. Aproveitem o restinho aí, já tenta dar uma pesquisada, já faz o login, o cadastro no Google lá. Para a próxima aula vocês já terem lá e dependendo a gente já faz alguma tarefinha, alguma atividade já para vocês irem praticando. Tá bom, pessoal? Tudo beleza? Professor, Alguma dúvida? Como é que foi aí? Diga. professor, a aula ficará gravada? Foi gravada sim. Esdras que falou? Sim. Ela foi gravada, você teve um problema na hora de acessar, né? Né? E você teve um problema na hora de acessar. O que eu vou fazer? Eu tentei baixar a aula, primeira aula, eu não consegui, eu tenho que ver para onde que ela foi. Eu conseguindo baixar, eu lanço ela no Google, no YouTube, tá bom? Aí vocês assistirem ela lá. Tá bom? Eu Ok, professor, compartilho obrigado. com vocês lá na plataforma Moodle mesmo, tá bom? Obrigado pela aula, pelo ensinamento. Tamo junto. Disponha. Muito obrigado, pessoal. Desejo um ótimo semestre para todos, tá bom? Deus abençoe aí, que a gente siga bem aí até o final e com vacina também chegando aí para a gente poder ter a liberdade de volta, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, até daqui 15 professor. dias. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula. Com Deus. Valeu, Tchau. obrigado, gente. Obrigado pelo ensinamento. Tudo de bom para vocês. Valeu. Falou. Valeu. Amém.